Bom, eu vou dar uma introdução para que possamos nos aprofundar, né? Quem esteve aqui na aula da semana passada, reforça esse conhecimento. Quem está chegando aqui pela primeira vez, começa a entender o conceito mais simples, que é o conceito da criação. Nós vamos falar, então, sobre evolução. E não é a evolução material, é a evolução espiritual. Então, eu sempre começo com essa estrelinha azul aqui, com essa estrelinha amarela no superior, foi o seu momento de criação lá no universo. Quando você ganhou uma alma, você ganhou uma vida. Obviamente, você ganhou inteligência também. Só que você não estava no formato de humano, né? Lá no plano superior, não somos humanos. Então, você teve que desenvolver processos de sabedoria e inteligência lá no plano superior, até ter a condição de sair do mundo espiritual e vir para o mundo corporal, o mundo terrestre, na forma humana. Só que para você ganhar essa sabedoria e essa inteligência, você se afastou do processo de criação, se afastou do processo do Criador. Por isso, então, você vem aqui para o mundo terrestre, muito evoluído, né? Você é um ser que tem DNA, que tem células, que tem raciocínio, mas você se afastou tanto do processo de criação, tanto do processo do Criador, que não lembra, faz parte das leis aí, né? Para vir para esse plano, houve o esquecimento da tua vida no plano anterior. Esse afastamento do processo de criação, na linguagem hermética, ele é chamado de queda ou inclinação. Queda ou inclinação está atribuída à separação do teu corpo original no momento da criação. Então, você veio, ganhou uma alma, ganhou uma vida, passou por um processo de desenvolvimento até estar pronto para vir para o plano terrestre na forma humana. E você chega aqui sem nenhum conhecimento do plano superior, tá certo? E aí você vai começar a tua vida aqui na Terra. Dentre a tua vida aqui na Terra, os primeiros momentos da tua vida ou das tuas vidas foi desenvolver necessidades básicas, dentre as quais necessidade básica está ter uma profissão, ganhar dinheiro, ter um lugar para morar, uma casa, ter uma família, relacionamento. O ter é uma necessidade básica para você sobreviver. Um lugar para dormir, coisas para comer, para se vestir, então você precisa de dinheiro, e aí você está desenvolvendo aí todo o teu lado material. Se engana, então, quem imagina que só indo na igreja, fazendo doações, ajudando a vizinha, comprando cesta básica, quem faz tudo isso pensando que está evoluindo, né, no processo espiritual, está enganado. Isso são passos da evolução material, tá certo? Você tem que conviver com humanos, ter relacionamentos aqui, mas dar uma moedinha no trânsito não tem nada a ver com a evolução da alma, tá? Bom, e aí você vem até um dia que você fala assim, já tenho emprego, já tenho uma casa, estou estudando, e nada acontece na minha vida. Eu tenho que buscar a minha evolução espiritual. Quando acontece, então, esse questionamento, né, com relação à sua maturidade, é o ponto que você está mais distante do Criador. Então, essa estrelinha amarela aqui é o teu despertar para o mundo espiritual. Porque até então, você passa vidas e vidas e vidas só trabalhando na evolução material. Quando você chega, então, nesse ponto que fala assim, eu preciso mudar a chave, ir para o mundo espiritual. É o ponto mais distante do teu processo de criação, para que você faça um retorno. Tá? Um retorno, então, eu estou falando da ida sem volta, né? O processo de ascensão. Porque até então, você está aqui na roda de Sansara, encarna, desencarna, né? A roda de Sansara, então, ela faz com que você venha para o mundo terrestre, desenvolva aqui habilidades, atitudes, pensamentos, condutas. E quando você volta para o plano espiritual, você volta com o mesmo conhecimento que você tinha. Aí você vai estudar um pouquinho lá e volta para a Terra com o mesmo conhecimento que você parou. Então, a tua vida, normalmente você estuda nessa vida para evoluir na outra, né? Então, não esqueça, muitas das coisas que você reclama nessa vida
você tem que passar por ela e evoluir, para que na outra, quem sabe, você venha com dharmas. Então, você fica na roda de samsara, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Tem um despertar aqui, que é chamado de iniciação, né? No hermetismo, iniciação é o início do quê? Do processo de evolução. E é desse ponto que a gente vai falar aqui hoje. Se você está aqui, é porque você já teve esse despertar para o plano espiritual. Mas a pergunta é, quantas vidas eu vou ficar na roda de samsara, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, até fazer uma ida sem volta, que é o processo de ascensão. Nós vamos falar desse momento aqui, que é o processo de correção. Aí você sobe e vai viver já com a sabedoria aqui do plano terrestre em outros planos. Então, esses são os nomes herméticos dados para esse ensinamento aqui de evolução da alma. Muito bem, algumas pessoas elas estão exatamente nesse ponto aqui, no processo de iniciação, outras já avançaram um pouquinho aqui dentro do processo de evolução. E é dessa caminhada aqui que eu vou estar falando hoje, o despertar, o ponto de mutação da evolução da alma. O ponto de mutação, então, ele vai acontecer num determinado momento do teu processo de evolução. Essa jornada aqui, do ponto de iniciação até o ponto de ascensão, ela pode ser tão longa quanto você queira ou tão rápida quanto você entenda esse processo, né? O ponto de mutação é exatamente aquilo que você precisava desenvolver aqui dentro do teu processo de evolução. Imagina que você teve várias vidas com problemas de relacionamento e você vem para essa família onde você tem aquele marido, aquele filho, aquela sogra, né? E no teu ponto de mutação, né, você tem que estabelecer alguns acordos. Então, às vezes, é uma coisinha ou outra que eu tenho certeza absoluta que você está vivendo ela hoje. Então, você está vivendo dentro do teu processo de evolução, mas você não acerta o ponto de mutação. O ponto de mutação é uma das coisas, ou é a única coisa que você veio desenvolver nessa vida. Quando você entende o teu ponto que tem que evoluir, e é assertivo, aí você tem ajuda de todos os mentores, todo o plano superior, você tem ajuda das egrégoras, porque você está cumprindo aquele exato ponto que você veio desenvolver. Então, na aula de hoje, eu vou te dar várias dicas do que é o ponto de mutação. Bom, já falei um pouquinho disso daqui. Então, você vem nessa vida com o teu contrato encarnatório, aonde você tem que passar por várias situações e várias delas podem te levar ao ponto de mutação. Eu vou começar a listar aqui como é a sua vida, para que você entenda o que está acontecendo nela e quem sabe você tem um insight aqui ainda hoje, ou como a Mislane falou, no sonho, hein? Do teu exato ponto aí de mutação. O primeiro ponto que você vem equilibrar aqui são relacionamentos. Você há de convir comigo que relacionamento é a coisa mais chata que nós passamos nessa vida. Ou coisa, né? Lidar com esposa, lidar com marido, lidar com sogra, lidar com vizinho, lidar com chefe, lidar com filho. É uma coisa que você realmente deve ter umas 15 vidas para conseguir entender qual é o ponto do relacionamento. E no ponto do relacionamento, sentimentos e emoções é tudo o que precisa ser harmonizado dentro do teu processo de desequilíbrio espiritual. Então, eu vou, em doses homeopáticas, te levar a um raciocínio lógico para que você tenha inspirações do teu ponto de mutação. Então, começa a anotar aí. Bom, o primeiro ponto que eu tenho que equilibrar na Terra são relacionamentos. E por quê? Qual é a lógica disso? No plano superior, não tem sentimentos, né? Nas primeiras camadas dos níveis à nossa volta, ou se você quiser falar dimensão, não tem sentimentos, né? Planetas de terceira dimensão, como o nosso aqui, o planeta Terra, nós temos aqui sentimentos. Sentimentos e emoções, então, fazem parte do processo de evolução dessa vida. Então, quando você for uma alma que já passou por vários processos de inteligência, um deles é sentimentos e emoções. E você vem nessa vida
ter relacionamentos única e exclusivamente para desenvolver teus sentimentos e emoções, porque lá em cima não tem sentimentos e emoções, né? A gente conversa com as almas lá no plano superior, não tem ciúmes, né? Não tem muita coisa que tem aqui. Então, esse é um aprendizado. Guarda aí, então, essa primeira palhinha que eu estou dando. O segundo ponto, então, é a tua linha genética. Então, você traz tatuado no teu DNA todas as informações da tua ancestralidade. Então, por exemplo, a minha ancestralidade, um viveu na Itália, outro viveu na Alemanha. A Alemanha não gostava, por exemplo, de turcos ou árabes. Os outros não tratavam bem escravos. Então, a minha ancestralidade, ela também foi sofrendo, né? De um jeito, ela teve que vir para cá no meio de uma guerra, no meio de uma peste. Outros viraram escravos. O desenvolvimento da tua vida, ele vem através da ancestralidade que precisa ser curada. Então, a ancestralidade, ela foi passando por tantas dificuldades que você traz para essa vida essa informação de ajuste. Então, quando você faz uma cura, e aí a gente vai entrar no detalhe do que é a cura da ancestralidade, você está curando gerações e gerações, não só do passado, como quem virá no futuro. Então, além da tua evolução pessoal, você já tem uma evolução coletiva aí, que é curar a tua ancestralidade. Por quê? Porque a tua ancestralidade é você que vai vir daqui a 1 ou 2 gerações. Quem sabe você não era o avô, né? Por exemplo, do seu pai, que ensinou o seu pai, que ensinou você, e você está recebendo informações de você mesmo de 3 gerações atrás. Ou seja, você está colhendo nessa vida o que você plantou há 3 gerações atrás. Então, quando você cura uma dor de ancestralidade, você está curando gerações, tá? Anota essa dica aí também. Bom, e você tem que observar, né? Esse é um dos pontos mais importantes no processo de evolução. O que repete na tua vida? O que repete na tua vida é o que você não aprendeu. Mudo de emprego, o chefe não me dá valor. Troco de emprego, o outro chefe não me dá valor. Mudo de namorado. Esse namorado não me dá atenção. Fica lá com o controle remoto na televisão e eu falo e ele nem dá atenção. Troco de namorado. Esse namorado também não me dá atenção. Então, na tua vida vão acontecendo ciclos que você tem que aprender e você, obviamente, põe a culpa no namorado, põe a culpa no chefe, põe a culpa no cachorro, no vizinho, né? E não nota que ciclos estão se repetindo. Eu estou trazendo aqui dicas para que você entenda e ajuste o seu processo de evolução e chegue no ponto mais assertivo, o qual, hermeticamente, nós chamamos de um ponto de mutação. Então, você repete padrões de relacionamento, de ancestralidade, profissional, financeiro, prosperidade, e não percebe. Tudo acontece à sua frente e você não consegue achar o ponto da sua evolução. Volta na outra vida e vai viver na mesma situação, no mesmo bairro, com o mesmo marido. Começa a enxergar, então, os sinais que acontecem diariamente e só você é responsável por isso daí. Então, vou começar a partir de agora a montar um quebra-cabeça, trazer um pouco mais de detalhes para que você consiga se pontuar dentro desse projeto de evolução. Bom, então você já sabe, né? Nós vamos focar aqui relacionamentos, sentimentos e emoções, ancestralidade e padrão repetitivo. Essas são as dicas que eu dou do teu processo de evolução. Semana passada, eu falei que tudo isso está dentro de uma lei, né? A lei da causa e efeito. Então, se você planta tomate, você vai ter tomate. Então, não adianta você reclamar de tudo na vida e se colocar na posição de vítima, e isso vai acontecer todas as vidas. Daqui para frente, todos os relacionamentos. Então, lei da causa e efeito. A lei do karma e do dharma, né? Onde karma é uma oportunidade que você está tendo para harmonizar um problema que você está trazendo de outras vidas. E Dharma vem de uma lei do merecimento, né? Dentro da lei da causa e efeito, aonde você não precisa fazer muita força para ter o resultado. Então, relacionamentos, sentimentos, emoções, ancestralidade, padrões de vidas estão dentro de leis. Causa e efeito, karma e dharma. Então, você tem que ser merecedor de tudo isso daí. Vamos ajustar mais um pouquinho aí esse quebra-cabeça, então.
Acho que deu uma parada, né? Ah, agora voltou. Tá bom. Voltou? Agora apareceu. Tá bom. Obrigado, Mi. Então, eu queria te falar que tudo que você enxerga é 15% do teu processo de evolução, que é a evolução do dinheiro que você tem que receber, da casa que você tem que trocar, da roupa que você tem que comprar, da comida. Você vive 15% do teu processo de evolução. Eu queria falar, então, que o processo de evolução da matéria é algo muito pequeno, porque todo esse cuidado ele é importante para o conhecimento. Mas não esquece que o corpo físico ele dura uma vida só, se você ficar só nesse padrão. Os outros 85%, eles estão no teu corpo energético. É o corpo energético que você tem que evoluir. Se você já sabe como cuidar do corpo físico, o corpo energético ele é composto pelo teu corpo emocional, pelo teu corpo mental, pelo espírito. E aí você pode colocar uma série de ingredientes aí, o corpo etérico, o corpo búdico, mas enfim, é o teu corpo energético que tem que evoluir, porque o corpo físico morre e você vai levar para a tua vida eterna o corpo energético. Então, nós vamos ter que falar de relacionamentos, sentimentos, emoções, ancestralidade, padrões repetitivos e ajustar isso aí no corpo energético. Vamos aprofundar um pouquinho aqui mais no detalhe. Corpo energético. A mente eu não pego. Então, a mente é energia energética. A emoção eu não pego. Então, a emoção é energia, está dentro do corpo energético. Corpo mental, corpo emocional. O que é isso? Mental, né? Mental tem tudo a ver com crenças, padrões, pensamentos, memória, tudo aquilo que você não pega, é mental. Então, todo o teu processo de criação, de ideia, quanto o teu processo de ser, por exemplo, ouvir alguma coisa e se deixar ser influenciado. Isso tudo é mental. Você pode estar carregando, então, o teu corpo mental com mensagens assim positivas ou com linhas mais negativas. Então, eu vou entrar em detalhes de tudo isso daí, que faz parte. Então, o mental, ele está dentro do teu corpo energético, que é o que tem que evoluir. O emocional também. O emocional, além de sentimentos e emoções, ele traz toda a tua linha de relacionamento, né? Então, relacionamento, eles não estão no campo mental, né? O emocional é aquilo que tem uma gangorra, né? Feliz e triste. Por exemplo, assim, coragem e medo, tudo isso é emocional, é aquilo que está numa gangorra. Você não pega a coragem, você não pega o medo, você não pega a felicidade. É energia, então é corpo energético. Então você vem evoluir nessa vida e você não consegue perceber que você tem que evoluir o corpo energético, porque o corpo físico ele morre, e você não sabe o que tem que evoluir no teu corpo energético. Por isso que eu falo, dar moedinha no semáforo ou dar dinheiro para uma pessoa como esmola não faz parte do processo de evolução da alma espiritual de nada. Isso é corpo físico, é dinheiro, é comida, né? Bom, então, a partir daí, o que seria uma dica para que você entendesse, dentro da tua energia mental, padrões que você repete? Trouxe aqui exemplos aqui para a gente começar a conversar. Submissão, vitimização, rejeição, ninguém gosta de mim. Então, isso é tudo padrão de vidas passadas que você está repetindo. Veja se isso acontece em várias vezes da tua vida. Crença limitante. Trabalho, trabalho, trabalho e não tenho dinheiro. Prosperidade, né, por exemplo. Padrão de ajudo todo mundo e ninguém me ajuda. Um padrão de religioso. Trabalho, 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 não tenho dinheiro, né? Vivo na miséria, personalidade falida. Então, você tem várias crenças e não percebe que essas crenças te limitam no desenvolvimento da evolução do teu corpo energético mental, né? Memórias muito negativas, né? Ninguém me ajuda, tudo acontece comigo, só comigo, me sinto perseguida. São todos padrões de memória, isso tudo é plano mental que você
não percebe que é a primeira dica do teu processo de evolução. No relacionamento, no emocional, mágoa, inveja, ciúme, insegurança, nada disso a gente pega na mão, hein? É tudo energia. São padrões de relacionamento que você repete. E na ancestralidade tem muito o não pertencimento e o não merecimento. Não pertencimento é não sentir-se pertencente do que tem, nem que seja pequenininho. Aquela casinha que eu tenho, né? Não me sinto pertencente disso. E o não merecimento é não sentir-se merecedora. Há muitas coisas que nós não podemos mudar dentro da lei, por exemplo, da constelação familiar. Eu não posso mudar a mãe que me gerou, a cidade que eu nasci, a língua que eu falo, o país que eu nasci. Eu não posso mudar a minha foto na carteira de identidade. E quando você nega essas coisas, é o não pertencimento. Você não se sente pertencente à família que tem, à casa que mora. Isso é uma lei. E as pessoas não percebem que não honram o país que nasceu, a família que nasceu, e tudo isso faz parte do teu processo de evolução. Bom, no físico eu não preciso nem falar. No corpo físico, você veio para desenvolver o material e o financeiro. E só está atribuído a duas coisas: dinheiro e doença e saúde. Porque com o dinheiro você vai ter roupa, vai ter comida, vai ter casa. E o corpo físico, ele adoece. O que acontece? Toda a nossa atenção é voltada para o físico financeiro. 15% do meu processo de evolução. E os outros 80%, 85%, você nunca ouviu falar, porque você acha que se eu ser boazinha, padrão de religiosa, se eu fazer doações lá no centro espírita, padrão de religiosa, se eu ajudar com uma cesta básica, se eu fizer isso, se eu orar todo dia, eu vou para o céu. Não! Você vai ficar aqui, porque isso tudo é evolução do corpo físico, da mente, do cérebro. Né? O cérebro é físico, então você está desenvolvendo o cérebro. Bom, é muito complexo esse processo de evolução, né? Até escrevi uma frase aqui embaixo. Para entender que o teu processo de evolução está na tua cara e você não percebe, mas ele tem muitas variáveis, né? É muito complexo. Então, eu vou falar aqui para você. Tudo que você consegue ter decisões racionais e conscientes é o teu processo de evolução do corpo físico. Não vale para a alma, não vale para a mente, não vale para o teu corpo energético. O teu processo de evolução da alma, ele está numa mente, lá no inconsciente, né? Que é formada por energia. Por quê? O plano superior, ele é mental. Você não pega Deus, não pega o universo, não pega a tua alma. Se o plano superior é mental, é energia, você só consegue chegar ao teu processo de evolução através do teu corpo energético. E o teu corpo energético, ele não é racional, né? É somente com o mental, com o emocional que você chega. Gente, parece que está ficando cada vez mais complicado, né? Bom, e você repete padrões de comportamento. Todo dia você reclama do marido, do chefe, do açougueiro, do cara que estacionou o carro na garagem, do cachorro que está latindo. E não percebe que o teu ponto de mutação do processo de evolução é justamente o que você não consegue aprender, que é o que te irrita, o que te incomoda, o que te tira do sono, o que te tira do sério. É isso que é a primeira dica dentro do que você tem que evoluir. Mas você não percebe, você prefere ficar se vitimizando, né? Falando que trabalho e não ganho dinheiro, que meu marido não me dá atenção, que na minha família, e aí vai por diante, né? Bom, quando você corrigir o ponto mais importante do teu processo de evolução, vários caminhos na sua vida se abrem. Isso é o que muita gente busca, mas não entende, não sabe o que é. É o ponto de mutação dentro do processo de evolução da alma. Bom, precisamos, então, interromper um ciclo de vidas e vidas e vidas e vidas que você repete o padrão. Agora, olha só. Se você já veio aqui no planeta Terra 10 vidas, e vamos supor que uma vida a cada 100 anos, ó, nós estamos
Vamos colocar que você veio no ano 1000, 1100, 1200, 1300, 400, 500, no ano 2000. De cara era assim, ó, no ano 1000, se você estava aqui, você morava numa rocha, de repente num buraco no meio, num buraco no meio aí de um morro, né? Lá para o ano 1300, provavelmente, você morreu de peste, né? No ano 1400, de repente, você foi queimado numa fogueira. 1500, ou morreu de uma pedrada, ou te deram uma pedrada. 1600, talvez você era um soldado, morreu com um tiro ou matou, né? Em 1700, quem sabe você era um escravo, né? 1800, bom, você trabalhava e nem ganhava dinheiro, trabalhava dentro de uma fazenda. Em 1900 e 2000, então, você chegou na época da tua vida melhor para entender o teu processo de evolução, porque antes nem tinha internet. Na tua última geração aqui na Terra não tinha televisão, não tinha internet, não tinha telefone. Você estava no processo de evolução do corpo material ainda. Agora, com a era que nós vivemos, é muito mais claro você entender que você tem que interromper um ciclo que você está repetindo há pelo menos 10, 15 vidas no planeta Terra. Difícil de ser resolvido, que é interromper um ciclo que eu repito há várias vidas, né? Bom, eu também tinha o mesmo questionamento que era, puxa vida, eu ajudo todo mundo, eu vou na igreja, eu vou no centro, faço isso, faço aquilo, estudo exatamente o que o Sérgio falou aí. Eu tinha boa família, um bom status, um bom cargo social, estudava espiritualidade, fazia caridade, e não tinha resposta dentro da minha assertividade, do meu processo de evolução. Eu não sabia, mas eu não era feliz. Agora que eu dei um salto quântico no meu processo de evolução, eu sei o quanto eu recebo, o quanto eu sou feliz hoje. Então, eu não era totalmente feliz, mas achava que era feliz, porque eu trabalhava, ganhava dinheiro, ajudava, né? E quando eu tive esse conhecimento, esse ensinamento, eu fui entender o que era felicidade. Na realidade, eu era bonzinho, evitava conflito, mas eu não sabia que eu não era feliz, por exemplo, né? E daí, houve um portal na minha frente que se abriu para que eu tomasse algumas mudanças. Lembra que eu falei para vocês? Ó, mudanças, ó. Mudanças de comportamento e de pensamentos. Comportamento, pensamento e ações. Aonde? Relacionamentos, sentimentos, ancestralidade, quebra de padrões, né? Uma coisa ficou escancarada na minha frente e eu tinha que fazer uma mudança. Eu fiz essa mudança na minha vida e não tinha ideia que ela ia repercutir para o resto da minha vida, na minha história de vida. Na realidade, eu fui encerrando ciclos, né? Eu fui harmonizando ciclos de relacionamento, de alimentação, de amizade, no setor profissional. Eu fui entendendo como é que fazia essa harmonização. E dei um grande salto na minha vida, basicamente, quando o meu mentor começou a aparecer e falar do meu processo de evolução. Na realidade, eu não sabia, mas eu estava no meu ponto de mutação. Eu cheguei na mudança que eu tinha que fazer exatamente do meu processo de evolução aqui na Terra. E a partir do momento que eu chamo isso de processo de mutação chegou, eu comecei a ter ajudas do plano superior. Eu pude perguntar tudo que eu precisava saber do meu processo de evolução. Na verdade, eu pude perguntar para o meu mentor, quando ele apareceu algumas vezes, tudo que eu queria saber. Vocês sabem qual foi a primeira pergunta que eu fiz para o meu mentor? E eu dou risada hoje. Por que você só apareceu agora? 30 anos pedindo nas minhas orações. Será que eu estou fazendo certo? Deus, me dá uma luz, me coloca num sonho, que eu apareça alguém na minha frente, me ilumine. Primeira pergunta que eu fiz para o meu mentor: por que você só apareceu agora? Há 30 anos que eu venho, sabe o que ele me falou? Porque agora você cumpriu o que você havia combinado lá no plano superior, no teu contrato encarnatório. Você chegou no ponto da tua evolução. Agora você tem ajuda. Eu venho aqui e posso
te contar. Ele falou assim para mim, meu mentor, eu vou estar na frente, tirando as maiores pedras do teu caminho, na tua vida espiritual, para que você só encontre pedras pequenas no seu caminho. Ele falou para mim. Quando ele contou como foi o meu processo de evolução, eu me senti muito privilegiado, né? Porque a minha vida mudou, né? Tudo que você entende aí de relacionamento, prosperidade, financeiro, saúde, né? Foi um salto quântico na minha vida talvez em um mês e meio. Em um mês e meio a minha vida mudou. E eu pensei, eu não posso ficar somente com essa informação, porque isso é algo que a maioria da população que está no processo de iniciação da espiritualidade, que é acertar o seu processo de evolução, busca. E eu comecei a escrever, e eu batizei, né, todo esse ensinamento que eu passo hoje sobre a psicologia da alma. Por quê? Um psicólogo, ele não pode tratar a tua alma. Então, o psicólogo da alma, ele não existe. Mas a psicologia da alma, então, ela vai trazer esses ensinamentos para que você possa estar orientado aí ao seu processo de evolução. Bom, então, eu estou falando que aqui na Terra, até o momento, você só está desenvolvendo, só está evoluindo aquilo que é material. Você ainda não despertou na totalidade o que você precisa desenvolver para o teu espiritual. Eu montei um quebra-cabeça em 4 pilares, eu vou estar mostrando aqui para você. Bom, o primeiro pilar, você tem que entender que tudo é mental dentro do processo de evolução da alma. Nada é físico. Tudo é mental. Por isso as pessoas meditam, não é com o cérebro racional e cognitivo que você chega a Deus, ou todo, ao plano superior. É com a mente. Então, a primeira coisa você tem que entender que cérebro é um órgão físico que controla a parte motora, elétrica do teu corpo físico. O cérebro é um órgão físico. A mente é um conjunto de energia que, obviamente, vai influenciar o cérebro. Você quer ver o que é mente? Passa lá na televisão assim, ó, o McDonald's vai dar uma oferta no dia do McDonald's feliz. Aquela informação veio através do ar, do teu campo mental, e influenciou o teu cérebro. Então, o cérebro, ele é cognitivo e fala, vou lá com dinheiro, com o meu carro, com a minha boca, eu vou comprar um McDonald's. Isso é material. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o cérebro é um órgão físico que é responsável pelas funções do corpo. Não é com o cérebro que você chega no teu processo de evolução. Então, eu criei um pilar para que você entenda o que é o campo mental, o que é a mente. Porque o universo é mental, o todo é mental. Hoje, na nossa inteligência, o nosso processo de evolução ele é mental. Não é através do cérebro, é através da mente. Bom, depois, você tem que analisar o teu comportamento, né? De acordo com a tua idade cronológica. Você é uma criança birrenta ainda, que reclama da comida? Ou você é um ancião que levanta para lavar o teu prato depois que você come? Né? Você é aquele que põe a culpa em todo mundo? Ou você fala, não, sou eu que sou responsável porque eu não entendo o meu marido? Então, assim, será que você vive a tua idade cronológica? Tanto idade cronológica do teu corpo, né, que é o ancião, quanto a idade cronológica do teu espírito. Então, a gente criou aqui um mapa, que é chamado de mapa da evolução, e que em 18 passos aí é possível analisar o grau de maturidade dentro das suas atitudes e ações durante o dia, para entender o processo de evolução. Então, o processo de evolução da alma, ele é a evolução do teu corpo energético. Então, tem steps do corpo emocional, do corpo mental, do corpo alma, contatos com a mônada e com o plano superior. Então, evoluir a alma não tem nada a ver com caridade, né? Tem a ver com me livrar de culpas, de ciúmes, de medos, de inseguranças, de relacionamentos tóxicos.
Então, a gente começa a pontuar dentro do teu processo de evolução da alma e você vai fazendo a sua meia-culpa do que você acha que tem que evoluir. E o quarto pilar, então, são as conexões, porque como você vai chegar num lugar que você não conhece dentro do teu processo de evolução? Como você vai falar com o teu mentor? Como você quer ir na quarta dimensão? Como você quer ajuda do plano superior se você não sabe o caminho, né? Então, tem todo um ajuste energético que você precisa fazer, porque quem tem que ir é o teu corpo energético. E aí eu pergunto, teu corpo energético, ele vibra na frequência do plano superior? Ele vibra na frequência do teu mentor? Então, eu criei aqui 4 passos para que você entenda o teu processo de evolução. Entender que tudo é mental, fazer um mapa que mostre a maturidade do teu comportamento e atitudes, colocar detalhes de como seria a evolução do corpo energético e como você faz essas conexões aí. Bom, eu montei, né, esse quebra-cabeça e chamo de A Psicologia da Alma, esse curso, então. Eu trouxe aqui alguns slides dos ensinamentos, mas um deles aqui é o contrato encarnatório que eu tanto falo. O segundo é o mapa da maturidade da evolução. E para finalizar aqui, a maturidade espiritual, né? Para que você entenda que tem passo sobre o teu processo de evolução, que é não se comparar com os outros, não ter expectativa, não buscar aprovação, porque isso é alma, não é o mundo físico. Bom, e no final você vai fazer um mural do teu processo de evolução, porque você já vai estar sabendo o que te incomoda, o que te irrita, o que você tem que evoluir, dentro de um conceito, dentro de um questionário aqui, para que você possa estar trabalhando dentro desse mural, dentro do teu mapa da evolução. Bom, eu vou dar um curso agora esse final de semana, 15 e 16 de abril, né? Dentro desses pilares que eu te falei. Ele se chama A Psicologia da Alma, vai ser presencial aqui em São Paulo e online. Eu faço esse curso só uma vez por ano. Nesse curso, então, você vai conhecer o teu processo de evolução, o teu mapa da evolução, e vai trabalhar no ponto mais assertivo do teu processo de evolução. Quero deixar esse convite aqui para que você não perca essa encarnação, porque será que na outra encarnação vai ter internet? Para você ter esses conhecimentos? Será que na próxima encarnação você não volta na Idade da Pedra de novo? Ou em outro planeta? Então, não perca essa encarnação, porque você não conhece o teu processo de evolução, né? Tenta ser mais assertivo e ser uma pessoa próspera, que tem ajuda, que tem contato, né? Para que a tua vida fique mais leve. Eu vou encerrar por aqui, para a gente conversar um pouquinho ainda, uns 15 minutos, sobre o seu processo de evolução, tá? Eu deixo aberto aqui para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, e eu vou respondendo. Vou ficar aqui 15 minutos explicando tudo que eu puder para você, dentro do meu processo, do que o meu mentor me conta. Ou você conta para mim o que mais te chamou a atenção nessa aula. O que você não sabia que você aprendeu aqui hoje? Fala, Jaqueline. Oi, Roberto, tudo bem? Muito bom relembrar, eu fiz o curso já. E olha só, 15 dias atrás, eu estava numa situação com o meu chefe do departamento, que eu dou aula na medicina, e eu disse, mas que situação, como ele está sendo infantil! E foi impressionante, quanta imaturidade, como ele ainda tem que crescer. Impressionante, até posso contar a situação. E aí eu comecei, sabe de uma coisa? Se eu lhe causei um infortúnio, desculpe, sabe? E fiquei bem, porque eu estava bem comigo mesmo. Eu estava sendo mais madura que ele. E eu me lembrei de todas, como a gente começa a praticar o curso, né? Até de uma forma automática. Como, esses dias, olha só, é tanta coisa, tanta evolução.
dias minha irmã me ligou reclamando do meu marido em festa da Páscoa, lá do almoço. E eu disse, o problema é dela, que não era para ela que se sente, né, incomodada com ele. Então, fala, ela está tendo, vamos dizer, ela não sabe aceitar autocrítica, né? Então, o problema é dela. Então, cada vez eu começo a ter esse olhar, né, de como a gente se posiciona nas relações. Que É legal, Jaqueline, impressionante. que você trouxe esse aprendizado para a sua vida, né? Você está encaixando que você é responsável somente pela sua vida. Agora, quando você tem esses ensinamentos, você começa a enxergar diferente aquilo que iria te incomodar, por exemplo, né? Isso mesmo. Então, você já está ganhando aí um ponto no teu processo de evolução, porque se você não fica chateada com o que o outro fala, né? Olha quanto isso pode ser um dharma já para a próxima encarnação, né? Que legal, Sim, que legal. mas eu aprendi no curso Psicologia da Alma, né? Como se tu tem, né? Se tu é ancião, bom, não posso dar spoiler. Como é que tu vivencia, né, as situações, e claro. E o problema está contigo, né? Como é que tu olha? Não, e eu disse que impressionante, que maturidade, que infantil, que criança birrenta, né? Eu até posso Jaqueline, dizer a situação, não sei se quer. Por exemplo, eu entrei na aula prática 1h30 e às 2h ele postou que queria os alunos 2:50. E aí eu falei, né, no WhatsApp, no nosso grupo, falei que às 2h estava dando aula e eu não olhei o WhatsApp, não olhei. Se ele quisesse que eu liberasse os alunos antes, ele teria que ter informado antes. E que os alunos da Jaqueline chegaram tarde. Eu disse, mas a aula começa às 15h10. E ele está errado. O senhor deveria ter postado antes. Meu Deus, que criança birrenta. Aí eu cheguei e disse, sabe de uma coisa? Se eu lhe causei um infortúnio, desculpe, eu estou bem comigo mesmo, e é isso aí, e aí na próxima eu vou liberar os alunos mais cedo, e está tudo bem, né? esse é seu ancião, né? Ô, Jaqueline, você que já fez o curso, você sabe que nós não temos ex-aluno aqui, né? Que você pode entrar nessa turma que vai ser esse final de semana com uma contribuição de 10% só do valor do curso e fazer o curso de novo, né? Então, a prática aqui do Espaço AIM é que nós não temos ex-aluno, nós queremos que os alunos estudem, evoluam e que esse ensinamento seja passado para frente aí. Obrigado Claro. aí pelo depoimento, foi muito legal. Solidificar, né? A gente sempre aprende, né? Mas... e outra coisa que eu quero dizer dos pensamentos, né, positivos, que eu fiz o curso em janeiro, meu mural ali tá... Eu recebi essa semana já uma notícia vinculada, e hoje eu me acordei que tem um congresso no Rio, e eu disse assim para mim, eu preciso ver como é que eu vou fazer a logística do congresso, e aí chegou um laboratório sobre que ele tem fitoterápico para cólica do lactente, não sei, e estava a gerente distrital e perguntou, que eu falei que eu tinha dado aula sobre cólica, claro, né? E aí ela disse, a gente pode ajudar em termos científicos no Congresso? E eu tinha pensado no Congresso e tal. Então, é isso que eu financeira, eu falo. disse, para aí. Pode falar. É isso que eu falo do campo mental, né? Quando você entende o que é mente, né, o que é cérebro, você começa a gerar energia mental a teu favor. Imagina que hoje a tua mente é influenciada por quem? Pelo vizinho, pelo cara que passa vendendo pamonha na rua, por um comercial de televisão. Então, a tua mente é influenciada por todos. E, obviamente, o teu cérebro vai agir, cognitivo.
Que tal se você influenciasse a tua mente, né? É assim que é o curso da criação da realidade. Você começa a criar no teu campo mental o que você quer e você influencia você mesmo. Então, esse processo de querer ir no congresso, querer viajar, você pode criar isso mentalmente, né? Então, que legal, Jaqueline, eu vou responder Eu duas fiquei perguntas. impressionada, porque foram 2 laboratórios que chegaram hoje de manhã no consultório. Eu Então, disse, meu Deus, essa é a está criação. dando certo. É a criação do campo mental. Ó, eu vou responder a Ana Tá, Lu aqui. Obrigado, tá, Jaqueline. A Ana Lu está obrigada. perguntando. Tá, mas continua mandando aí os cursos, eu não vou poder esse final de semana, mas os outros novos, com certeza também. Transforma a vida, né? Eu É, sei. Ana Lu, esse curso ele vai ser presencial no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo. Ele é próximo ao metrô Ipiranga. Eu acho que é 10 minutos a pé do metrô Ipiranga. Eu vou encerrar a gravação aqui. Quero agradecer o tempo sagrado de vocês. Tempo é algo que nós não devemos tirar dos outros. Espero ter contribuído aí durante essas 2 horas de ensinamento. Vou encerrar a gravação, mas se você quiser ficar para fazer algumas perguntas, eu